Lucas capítulo de número 8, verso 22 ao 26 diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, no caso Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Esse texto é muito interessante porque essa tradução que eu trouxe para vocês diz lago, mas na sua Bíblia provavelmente vai dizer o mar. E nós sabemos que no contexto anterior e também no que diz o Evangelho de Marcos sobre esse mesmo assunto, esse local onde eles estavam trata-se daquele que é chamado de o Mar da Galileia. Enquanto eu falo com você, eu vou colocar algumas imagens para você ter uma ideia. Mas esse Mar da Galileia, corretamente aqui nessa versão bíblica, foi traduzido para lago, porque não existe Mar da Galileia. Você vai ver que dentro de Jerusalém eles têm dois grandes lagos, e esses lagos eles correspondem entre 80% e 90% de toda a água que abastece o suprimento de Israel. Os israelitas até brincam com nós, os brasileiros, né? De uma forma que é um tapa na nossa cara com luva de pelica, que eles falam que se eles tivessem o suprimento de pelo menos 10% da água que a gente desperdiça, eles não estariam em guerra com a Síria. Olha só que absurdo, né? E veja então que trata-se de um lago. Por quê? Porque ele não tem nenhum tipo de relação com as correntes marítimas que há ao redor do continente onde eles estão. É um ambiente fechado e cercado dos lagos. Ele de fato é um lago, ele é de água doce, ele não tem sal e por essa razão este Mar da Galileia ou este Lago da Galileia não teria nenhuma possibilidade física de ser água corrente e de ter ondas fortes como essas que, segundo o relato bíblico, o texto vai dizer que o vento agitava as águas e elas formavam ondas que elas batiam e agrediam o barco onde eles estavam. E qual a relação que isso tem com os textos anteriores que nós lemos? Ora, se de fato Jesus estava de um lado do lago, né, uma das margens, e ele está pregando a muitos, e muitos ali entregam a sua vida a Jesus e a Deus, e ele pega um barco e atravessa, quem continuar lendo o relato vai saber que do outro lado ele chega em Decápolis, onde uma das 10 cidades era a Gadara, e ali você tem um gadareno endemoniado. Então você vai ver que no meio desse caminho, certamente, por algumas características que eu vou apresentar, as forças que atuaram no vento e na água do lago, que era água doce, para destruir o barco e fazer eles se afogarem, eram forças ocultas, não da parte de Deus. Você vai ver que o relato, por exemplo, no grego daqui do Evangelho, tanto de Lucas quanto principalmente de Marcos, que é o Evangelho escrito aos irmãos que estavam em Roma, você vai ver que quando Jesus ele manda que o vento e a água se calem, ele vai usar o grego epitimal, que aí tem um relato do pastor Carlos Augusto Vailate, eu tenho um livro dele que chama-se Manual de Demonologia, onde ele estuda todas as naturezas de demônios na Bíblia, naturezas de possessão demoníaca, de exorcismo, e ele traz um relato, inclusive, de que na prática exorcística ensinada pelo Vaticano, né, desde os tempos que eles começaram oficialmente a treinar os exorcistas, esse termo que Jesus usa, epitimal, repreendendo para que se calasse, é um termo especificamente usado para exorcismos, porque eles entenderam que Jesus estava repreendendo a força oculta por trás dos elementos e não necessariamente os elementos. Com base em tudo que nós lemos anteriormente, você pode concluir que sim, há uma possibilidade bastante fiel e confiável de que não era uma ação do vento e da água contra o barco, porque são elementos
que não têm sentimento ou consciência própria, são simplesmente elementos físicos e da natureza, mas que estavam sendo manipulados porque queriam fazer perecer tanto Jesus quanto os seus discípulos, sabendo do ministério que ele exerceu de uma margem, e estava atravessando para o outro lado da margem para chegar numa região onde teria libertação de um moço da parte de demônios que atuava na Decápolis, que é um relato que vai ser dito em seguida quando as pessoas testemunham sobre o que aquele jovem fazia naquele lugar e como trazia problemas àquela região. Você que talvez não tenha essa informação, o contexto histórico dos tempos bíblicos vai dizer que pessoas com lepra ou que pessoas endemoniadas traziam muito má impressão da cidade para os que eram de fora, fazendo com que as pessoas até mesmo deixassem de visitar ou de estar naquela cidade, porque consideravam que ela tinha sido amaldiçoada ou desprezada por Deus e entregue a essas forças ocultas de possessão demoníaca ou de doenças ou pessoas amaldiçoadas ou com maldição hereditária, como é o que eles acreditavam. Tá? Então Jesus estava indo ali não só para libertar o gadareno, mas para trazer uma restauração até mesmo para toda aquela região, para aquela cidade. Veja então que Jesus ele repreende os elementos, mas nós entendemos com o contexto do que nós lemos e do que foi estudado sobre esse termo epitimal, que Jesus estava sim tendo entendimento de que ele repreendia as forças ocultas que atuavam por trás dos elementos. Você vai ver que essa palavra epitimal mesmo, se de fato Jesus estivesse dizendo cala-te ou silêncio, silêncio é uma palavra que aparece muito mais vezes no Novo Testamento e em outras conotações que não tem nada a ver com forças ocultas, mas simplesmente no diálogo entre as pessoas em si. Então veja que, baseado no estudo e na pesquisa do pastor Carlos Augusto Vailate, que no Brasil é reconhecidamente um dos maiores demonologistas que nós temos no meio cristão protestante, segundo o seu estudo e baseado nos seus relatos, o termo que Jesus usou a partir daquele momento para repreender os elementos ali que atacavam o barco, sabendo que eram forças ocultas, esse mesmo termo em grego começou a ser utilizado oficialmente pelos exorcistas no Vaticano e oriundos do Vaticano.